o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Procuraremos na próxima semana destacar sobre, especialmente, inicialmente, o temor do Senhor. Hoje vamos abordar outras partes, mas na próxima semana destacaremos sobre o temor do Senhor. Aqui nós temos a introdução de Provérbios. Só lembrando alguma coisinha antes de prosseguir, não é? O que seria então um provérbio? Se alguém lhe perguntar no contexto de provérbio e no contexto de provérbio geral. Porque os provérbios, eles têm os provérbios bíblicos e os provérbios seculares. Há uma diferença entre ambos. É que os provérbios bíblicos, eles são inspirados. Provérbio já tem um propósito de resumir conteúdo, dizer em poucas palavras mais coisas. Então, de uma certa forma, Provérbios ele poupa tempo, né? E se poupa tempo também nos leva a pensar o que falar. Talvez seja um dos específicos aqui em Provérbios. Falar, ser condensado e bem pensado, porque o provérbio ele resume uma sentença que resume um conteúdo específico. E aqui nós vemos que Provérbios foi escrito por Salomão, o que não foi, mas foi colecionado por ele, depois partes também de outros personagens que foi inserido, como é dito no capítulo 25, que foram os homens de Ezequias que acoplaram, condensaram ali aqueles provérbios de Salomão. Bem, mas vamos lembrar, se alguém perguntar a você o que é um provérbio e qual a diferença do provérbio secular para o provérbio bíblico, você entenderá. Mas isso nos leva a valorizar mais a Escritura, valorizar a leitura do livro de Provérbios. É que há pessoas que acham até enfadonho a leitura de um livro como este, Provérbios. Mas quando você lê num pensamento de que não foi qualquer pessoa que escreveu, você olha com mais atenção, não é verdade? E não foi um homem qualquer também que foi usado por Deus, foi o homem mais sábio do mundo daquela época, né? Então o homem tinha algo a nos passar, tinha algo a ensinar, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. E o próprio Espírito Santo estava usando Salomão para escolher as frases, escolher as sentenças, escolher o conteúdo a ser colocado aqui nesse livro. É pertinente então, irmãos, para com todos nós, porque foi uma seleção vinda de Deus que nós precisamos conhecer. Aquilo que foi escrito é para o nosso ensino, não foi nada feito em vão, mas foi com propósito, foi para o nosso ensino. O próprio Novo Testamento diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essa passagem está em Romanos, capítulo número 15, e verso de número 15, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4, 4. Eu pensei que eu não ia achar o versículo. Para mim dizer um verso e não achar, para mim é uma decepção. Se eu disser um verso, mas não achar o local. Eu posso contar as vezes que isso aconteceu, mas para mim é uma decepção se eu disser um texto e não achar a referência, dizer é aqui nesse lugar, está aqui, pode olhar que é. Mas vai acontecer em algum momento, mas são raras as vezes que isso acontece, porque eu também só vou citar aquilo que eu tenho mais domínio, não é? E Provérbios nos ajuda a isso, a pensar antes de falar. Segundo, falar com segurança. Essas são coleções bem separadas, bem coligidas, bem colecionadas para nosso aprendizado. E como eu disse semana passada, é importante lembrar o público ao qual o provérbio foi dirigido. O público-alvo de provérbio qual era mesmo? Quem era mesmo? Eu não estou escutando, você pode dizer lá, repetir para você mesmo. O público-alvo de provérbios eram os jovens, né? Porque diz para dar aos jovens conhecimento e bom siso, isto é, bom juízo, boa cabeça. Então, o provérbio foi direcionado para o simples, para o prudente, para o sábio, para o entendido, para o instruído, para o jovem. E lembramos que um exemplo nobre disso é que os reis tinham na sua corte aqueles jovens estudiosos que eram preparados para assistirem perante o rei. E eram pessoas de alta cultura. E eles eram dedicados a isso, eram ensinados, preparados para isso, com professores especiais. De José no Egito, o exemplo foi de Daniel na Babilônia e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que foram colocados para aprender a cultura da Babilônia e assim poder então assistir perante o rei. O governo americano sempre teve assessores que tinham conhecimento das Escrituras para os orientar. Saudosa lembrança, Billy Graham foi um assistente do governo americano por muito tempo, conselheiro, usando a palavra de Deus. Billy Graham foi um desses que muito colaborou no povo americano com orientações bíblicas aos governantes. E na corte da Babilônia, bem como em outras civilizações, tinha. Por exemplo, também o Egito tinha seus sábios, feito referência na história de sábios importantes, destaque no Egito. E Salomão tinha conhecimento desses sábios, mas a Bíblia diz que ele superou todos os sábios da sua época. Então, algo extraordinário Deus quis deixar para nós. Pena que tem pessoas que nunca leram provérbios, ou não? Eu posso estar falando para alguém que nunca leu provérbio na sua íntegra. Eu fiz questão de ler provérbio numa sentada, começar no capítulo 1 e até o final. Eu recomendo você ler provérbios com lápis na mão, para ir marcando textos e fazendo anotações, grifando algumas coisas, circulando versos. Depois você voltará e o achará com maior facilidade. Eu tenho, modesta parte, uma certa facilidade em encontrar
referências, mas isso levou muito tempo e está levando ainda. Eu leio, marcando, observando. Uma dica importante: não fique mudando muito de Bíblia. Fique mais tempo com a mesma Bíblia. Você vê, de vez em quando eu estou com uma Bíblia, às vezes já velha, é porque os textos estão marcados e isso ajuda muito. Por exemplo, eu vou abrir para Provérbios, sei que Provérbios está na margem esquerda, logo em cima, na primeira página, começa Provérbios na minha Bíblia. Se eu pegar uma outra Bíblia, pode ser que esteja no meio ou no lado direito. E eu quero lembrar sempre, isso ajuda a lembrar, isso ajuda a fixar na mente, na memória, destacar. E com mais facilidade. Não é à toa que tem provérbios também que é acróstico. Lembra um provérbio acróstico? Qual é o mesmo provérbio acróstico? Pode ter outros, mas eu vou citar especialmente um. As irmãs já estão lembradas qual é? É o capítulo da mulher virtuosa. Do verso 10 em diante é acróstico. Até o final do capítulo é um acróstico aí, essa parte do final do livro de Provérbios, que é o capítulo número 31. Deixa eu só reforçar aqui para você. Verso 10 ao 31. Aqui repete as letras do alfabeto hebraico em forma acróstica. Isso ajuda a lembrar, a memorizar. Então Deus quer que a gente conheça e até memorize o provérbio, o livro de Provérbios. Não só o livro de Provérbios, mas a sua palavra. Você vai ver isso em outras partes da Bíblia também. No caso de muitos salmos, são acrósticos também. Bem, a gente viu um pouco sobre o autor, viu sobre a forma como esse livro foi nos repassado, nos foi entregue, melhor dizendo, e Deus, na sua sabedoria, não deixou sem colocar essa coletânea. Aí, vamos pensar alguma coisa que objeção. A gente vai precisar tomar tempo para um dia tratar mais sobre algumas objeções sobre a Bíblia, especialmente também em Provérbio. Alguém vai dizer: como é que um homem como Salomão, que fracassou, está aí um livro tão importante que Deus colocou? Irmãos, é que Deus, Ele é transparente. Ele não oculta os acontecimentos, mesmo quando com o seu povo e mesmo quando pessoas especiais suas. Lembra de Davi, que teve tamanho fracasso, mas foi o homem segundo o coração de Deus? Então não foi à toa que Deus colocou isso. Isso ajuda-nos a algumas coisas. Primeiramente, isso nos ajuda a direcionar nossa confiança e nosso olhar para o Senhor. Naquilo que a pessoa estava certo, você pode copiar a pessoa, imitar, se espelhar nela, mas não em tudo. Pastor Benjamin trabalhou em várias cidades no Rio Grande do Norte, saudosa lembrança. Ao sair de Currais Novos, eu me lembro muito bem, nos anos 80, quando ele disse para a igreja, na sua mensagem de despedida: irmãos, naquilo que eu fui fiel a Jesus Cristo, e imitei a Cristo, vocês podem me imitar. Dizendo assim, de outra forma, não. Isso foi dito aqui em Santa Cruz também, quando ele foi embora de Santa Cruz. Naquilo em que eu fui fiel ao Senhor Jesus, naquilo que eu fiquei dentro da palavra e seguindo o exemplo máximo que é Cristo, então vocês podem também me imitar. Então, sabe as palavras do pastor Benjamin Peterson, que Paulo também disse isso, o apóstolo Paulo. Quer que eu leia onde foi?
Tomara que eu acho, né? Que eu disse que era uma decepção se não achasse. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Primeira carta aos Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Paulo também disse isso. Me imite como eu imito a Jesus. Onde não, então, alto lá. Portanto, Deus foi transparente e colocou exemplos usando uma pessoa que vivenciou realidades diferentes na vida. Muito bem. Deixe-me dizer outra coisa aqui em cima disso para você compreender melhor. Os autores bíblicos, eles não são inspirados. Ok, pastor Soares, isso é uma heresia? Eu repito de outra forma. O provérbio não faz isso, né? Diz uma coisa de uma maneira e de outra a mesma coisa. O que foi inspirado é o que eles escreveram. Deixe-me explicar agora, teologicamente entendendo isso, é que a inspiração, a palavra grega é o termo theopneustos, a palavra theopneustos, então é apenas sopro de Deus, veio diretamente dele. Então, a palavra é que é inspirada. O homem, ele pode errar, ele não é inspirado. Agora, ele foi movido pelo Espírito Santo na hora em que ele escreveu. Onde está isso? Deixe-me achar também. Segunda carta de Pedro. Pensa comigo, irmãos. Segunda Pedro, capítulo número 1. Segunda Pedro 1, versos 19 em diante. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, presta atenção, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O verso 21 diz: os homens foram movidos pelo Espírito Santo. A palavra foi inspirada, e é inspirada. Se ela é inspirada, tem sua origem em Deus. Se ela é inspirada, se ela tem sua origem em Deus, ela é inerrante. Se ela é inerrante, ela é digna de credibilidade. Se ela é digna de credibilidade, eu pergunto, você já é um crente na palavra de Deus? Já segue a Jesus Cristo pela palavra, pela Bíblia? Muito bem, é isso que está nos ensinando a palavra de Deus. Então, Salomão, agora o produto dos seus escritos, sim, foi inspirado por Deus. E por isso é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Apesar das falhas de Salomão, apesar das falhas de Davi, seu pai, mas a palavra de Deus permanece firme, eternamente. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passará. Amém? Que Deus seja louvado. Então vamos voltar aqui. Estou de olho no relógio aqui, está na minha frente, lá na frente. Um relógio de todo tamanho, né? Ok. Nós temos nesse livro várias lições, importantes lições, que devemos então frisar ao ler. E eu estava olhando, achei importante como a palavra nos repreende, a palavra nos corrige, até porque o apóstolo Paulo disse que esse é o propósito, né? Toda a Escritura
é inspirada por Deus. Note, a Escritura que é inspirada. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. E eu queria que você passasse comigo algumas passagens aqui, só algumas passagens dentro do livro de Provérbios, que está tratando deste assunto. 11 passagens sobre esse assunto. No capítulo número 15 de Provérbios, Provérbios 15, deixa aberto lá, e veja o valor de atender a repreensão dada pela palavra de Deus. Se a gente não ler, como é que vai conhecer? Como é que vai ser repreendido e orientado por ela? 15:31 de Provérbios. Os ouvidos que atendem a repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Amém? A repreensão torna a pessoa sábia. Ouvir a repreensão é receber o ensinamento nobre. No verso 32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire o quê? Entendimento. O que aceita a repreensão, adquire entendimento. O verso 32 está dizendo aqui em linhas bem claras. O que aceita a repreensão, adquire o entendimento. No capítulo número 17, só passar uma página, o verso 10, sobre a repreensão, o aperfeiçoamento, né? Verso 10. Mas mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Haja chicote para o insensato, mas não vai resolver muito. Enquanto que o prudente recebe a repreensão com facilidade e corrige o que é necessário, que Deus nos mostra pela sua palavra. Capítulo 9 de Provérbios, 9. Voltando um pouco, né? Versos 8 e 9. Não repreendas o escarnecedor, para que não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Irmãos, eu creio que esses textos que estou deixando aqui, eles são um desafio para a gente, para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical, ou não? Eles são altamente encorajadores e nos levam a levar a sério o estudo da Bíblia. A EBD, a Escola Bíblica Dominical. Disse que, está claro aqui, que dando instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, será imprudência, enquanto que o conhecedor cria um problemão. Você já viu pessoas chegar na igreja? Aí falou para mim, está com marcação comigo, a mensagem foi toda em cima de mim. Eu agradeceria se a palavra de Deus estivesse falando em cima de mim do começo ao fim do culto, eu agradeceria a Deus, mas tem gente que faz o quê? Se afastar da igreja, se revoltar contra o pastor, se revoltar contra os irmãos, porque aqui está falando que é insensatez, é escarnecedor até, já pensou, é duro, né? Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Agradeça se
algo lhe ajuda, se algo lhe direciona para melhor, agradeça a Deus, louve a Deus, dê glória a Deus, né? Deixa a palavra moldar nossas vidas. Esse é o propósito dela. Amém? Vamos para o capítulo 12 agora. Capítulo 12 de Provérbios. Mesmo assunto. Verso 1. 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Já pensou? É pesado, né? É pesado. Alguns até se magoam com coisa assim, né? O que aborrece a repreensão e a disciplina é estúpido. Já pensou? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Gente, a Bíblia é para nos corrigir. A Bíblia é para nos moldar ao caráter de Deus, a identidade de Jesus Cristo, sendo fixada, formada cada vez mais na vida do crente, enquanto quem aborrece a repreensão é sim estúpido. Capítulo 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O escarnecedor não atende à repreensão, mas o sábio ele vai atender. O escarnecedor vai dizer, está caducando, né? É de 12, né? É um velho cafona, não sabe de nada não. Em outras palavras, chamando de burro, de ignorante, né? Mas sabe, irmãos, meu jovem, o livro de Provérbios é para você, viu? O livro de Provérbios é para você. Deixa-me dizer uma coisa. Pode ser um velho analfabeto, rude. Ele tem algo a ensinar sim. Ele tem vivência, ele tem tempo contado. Ele tem vida. Então escute, e sobretudo se é teu pai, escute a teu pai. Escute a orientação, respeite. Dê atenção a teu pai e a tua mãe. Vamos para o verso 18, capítulo 13. Verso 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Amém? O que guarda o que? A repreensão será honrado. Enquanto que a pobreza e a afronta sobrevém para quem rejeita a instrução. Esses textos estão nos dizendo em linhas claras, podemos aplicar aqui. A nossa escola dominical deve ter um lugar prioritário na vida do crente, porque estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso. É aprender de Jesus, aprender de Deus, é aprender com os sábios da Bíblia, é aprender com o Espírito Santo, é aprender coisas nobres para a glória de Deus. Amém? Vamos para o capítulo 15, só passar uma página. Capítulo 15. Verso 10. Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Rigorosa. Tem pessoas que pensam até que se a igreja disciplina, é falta de amor. Já pensou? Deus é quem mais ama. É quem mais ama. E é quem mais disciplina também. Pode ter certeza. E disse que disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda. Aquele que odeia a repreensão, ele vai morrer. Está claro aqui. Está estatuído. Quem odeia a repreensão, morrerá.
Vamos ainda prosseguir no assunto, capítulo 19. Passa 2 páginas agora. Chega o 19. Mas o verso é o 20. 19, 20. Então, na página seguinte. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Conhecimento não acontece assim, num estalar de dedo. Leva tempo. Tendo em base que o livro falava para jovens, estava preocupado com o futuro dos jovens. E disse, para que seja sábio nos teus dias por vir, ouve o conselho e recebe a instrução. Então agora, recebe a instrução, recebe a orientação. E o crente sabe de uma coisa, o crente nunca deve parar de aprender. Eu li um livro intitulado Ensinando para Transformar Vidas. Ele dá muitos princípios pedagógicos do aprendizado. E ele disse o seguinte: se você parou de crescer intelectualmente, espiritualmente, você não tem mais interesse no crescimento, é só se deitar num caixão que a gente enterra, já está morto. Se deita lá, já morreu, está no ponto de enterrar. Então, dizendo ele, aconteceu um encontro de escola dominical, treinamento para professores, era a nível, não sei se era regional ou nacional, eu sei que aconteceu e esse pastor estava lá e na hora do café sentou perto de uma senhora de 84 anos. E ela disse, e a senhora decidiu vir para esse evento, né? Sim, eu vim para me aperfeiçoar, para servir melhor ao meu Senhor. É nobre isso, né? Sim, pastor, eu vim para me aperfeiçoar, conhecer mais e poder servir melhor ao meu Senhor. Era uma senhora que era professora de escola dominical, né? E ela queria, aos seus 84 anos, crescer mais para a glória do Senhor. Amém? Esse é um encorajamento, é motivador isso aí, né? Vamos para o verso 25 desse capítulo, 19, 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e ele crescerá em conhecimento. Amém? Ao ver a orelha do escarnecedor arder e queimar, o sábio é para aprender a lição já. E então evitar o mesmo problema. Ao receber a instrução, ele vai crescer no conhecimento. Irmãos, não abandone a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Quer dizer, reconheça o valor que ela tem, que ela já tem valor, ela já é valorizada. Ela já tem valor, o seu valor. Nós devemos reconhecer o valor que a palavra de Deus tem. Então, a nossa EBD hoje veio trazer um alerta, um desafio ao estudo da Bíblia. Na próxima semana vamos entrar em tópicos assim, continuar em tópicos, e vamos abordar até a pedido de uma irmã. Ela me pediu acerca de um estudo, né? E chegou a oportunidade, a irmã Luiz, ela estava querendo saber mais assim, ver um estudo sobre o temor do Senhor. Então vai ser a oportunidade no próximo domingo aqui no livro de Provérbios, a gente adentrar aí sobre o temor do Senhor,
no livro de Provérbios e ver exatamente as facetas, as nuances disso dentro do livro de Provérbios, o valor que isso tem, né? Que isso tem. Mas aquele que ama a palavra de Deus, ele está pronto a tomar tempo com ela, né? A tomar tempo com a palavra, a ouvir os estudos, a ler, a fazer seus próprios estudos. É que tem pessoas que só quer também pegar tudo pronto, não quer ter trabalho nenhum, né? Faça a sua parte também, procure fazer isso, lê, anotando, estudando, tiver dúvida, então pergunte, questione, mostre seu interesse para com a palavra do Senhor, porque você não ama. Isso é refletido na nossa atitude para com a palavra, com aquilo que ele diz, com a palavra dele. Aí Jesus no Novo Testamento chegou a perguntar para os seus ouvintes: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Foram palavras de Jesus. Deixa eu ver aqui onde está. No Novo Testamento, é claro. Palavra de Jesus. Deixa eu me ler aqui, para ficar mais claro, né? Mais claro. Lucas, livro de Lucas, capítulo de número 6, verso número 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou que pergunta, não é? Ou que pergunta. Foi Jesus quem fez. Foi Jesus. Lucas 6, 46. Propositamente, li para frisar a relevância disso. Provérbios vai nos ajudar a viver melhor. No tempo do Covid-19, a gente tomou um domingo, não foi só com isso. Princípios de provérbios que vão nos ajudar no tempo de quarentena, que já passou quarentena, e do Covid-19, né? Vários textos, a gente deixou 17 textos que falam sobre, nos ajudam a entrarem, aprofundarem aí durante a semana na leitura de provérbios. Você pode, hoje tem tanta facilidade, né? Você baixa no seu celular o livro de provérbios, né? Um áudio de provérbios, está trabalhando, fazendo algum trabalho, fica escutando, né? A dona de casa, enquanto varre a casa, lava os pratos, faz trabalhos assim, não perca tempo, não, você não está perdendo não, né? Mas usa mais ainda o tempo, usa melhor ainda o tempo, né? Escutando provérbios, né? Então, importante, eu tenho baixado em mais de uma versão no celular, tem programas que ajudam isso, sem precisar acumular espaço, você vai baixar e não fica espaço no celular, e você tem como acessar até sem internet, onde tiver. Então é importante, aproveita as mídias sociais para o bem-estar do seu progresso espiritual. Nossos encontros dominicais fará mais sentido quando a gente estiver assim, aproveitando melhor e, vamos dizer assim, saturados pela palavra, cheios da palavra. Habite ricamente em vós